Lá vamos nós, ética na mediunidade. Necessário para os nossos estudos dentro desse curso é nós estudarmos essa aula de hoje, porque semana que vem a gente já começa com as cartas, com o estudo dos tarôs. Sendo assim, nós vamos ter que ter cuidado do formato que nós trazemos esses tarôs, no formato que a gente comunica as coisas para as pessoas. E hoje esse estudo vem abrir, vem desvencilhar algumas coisinhas aí, lembrando que, olha bem para mim, lembrando que não é pessoal com ninguém o que eu vou falar aqui hoje, tá? É aberto em tudo que eu já vi na mediunidade, muitas coisas que eu já vi sem ética e com ética. Então eu não estou falando de ninguém especificamente. Os doloridos, os egóicos aí já vão se ajeitando. Se organizem já, tá? Acho que aqui nesse grupo não tem, mas já estou avisando, né? Porque eu botei no grupo lá do UPB também, e mais alguns grupos, se quiserem participar. Necessário para todos nós, tá? Noite de estudos. Então, a mediunidade, ela vem para nós, a princípio, como um dom, tá? Ela é uma das faculdades do ser humano, ela é um dos formatos que o ser humano tem de comunicação com o mundo espiritual. A mediunidade é o ato de mediar o mundo físico e o mundo espiritual. E dentro desse processo mediúnico, muitas vezes o ser humano bota as suas vontades em cima disso, ao invés de só ser canal. Nós precisamos lembrar o seguinte: todos que estão nesse grupo aqui são médiuns. Todo mundo no planeta, mas esses que estão nesse grupo aqui têm a mediunidade em abertura ou bem abertas, tá? E isso não é um elogio. Não é um elogio. Eu falar você tem a mediunidade mais aberta, eu falava você tem uma conexão mais ampla, você tem uma mediunidade mais ostensiva, não é um elogio e nem uma crítica. É só a mesma coisa que eu falar, você tem um braço. Oh, você tem 2 braços. Você tem 2 pernas. Isso. A mediunidade faz parte da gente nessa forma que eu estou falando mesmo. Não é um elogio. Se você ainda leva como um elogio isso, comece a mudar isso, tá? Comece a perceber que é a mesma coisa que você ser elogiado por ter 2 olhos. Oh, que bom que você tem 2 olhos. É só mais uma parte do ser humano. É só mais um processo. Tô comendo cabelo aqui. É só mais um processo normal do ser humano. Só que como a mediunidade ainda era colocada como filme de terror, ainda era colocada como sobrenatural, e é sobrenatural, mas não é sobrenatural naqueles pânicos e medos que o mundo aprendeu, a partir do momento em que a mediunidade é colocada de algo que você tem diferente dos outros, tá? Nós temos a tendência a cair em alguns setores antiéticos. Eu pratiquei várias coisas antiéticas na mediunidade, no meu início. E hoje em dia ainda cuido para não cair nisso. Hoje em dia ainda cuido para não cair. Daqui a pouco eu dou oi para quem vai entrando, para mim não perder aqui o fio da meada. De vez em quando eu ainda, olha, quase que caí aqui num processo contrário à expansão, ao bem dentro da mediunidade. Eu já vi muita coisa acontecer na mediunidade e nós precisamos começar a prestar atenção se nós não caímos nisso. Todos que estão no grupo. E ter ética significa ter, em primeiro lugar, a busca de ajudar o próximo, não de manipular o próximo. Eu quero repetir essa frase. Ajudar o próximo, não manipular o próximo. Já vi muitos tipos de manipulação usando a mediunidade, tá? Da seguinte forma, você quer, um exemplo, você quer falar alguma coisa para alguém, você vai lá e incorpora uma entidade sua, que muitas vezes nem está ali a entidade, você incorpora uma entidade sua para falar aquilo que você gostaria de falar para a pessoa. Então,
Eu tenho dificuldade com a Velânia nesse momento. A gente bateu o carro, a gente se discutiu, a gente não se deu bem, sei lá, qualquer coisa que aconteceu no mundo aí. E aí, ao invés de eu falar, Velânia, não gostei de tal coisa que tu fez, ou ela falar, Lu, não gostei de tal coisa que tu fez, resolverem as coisas, eu espero estar incorporado para o médium se meter na comunicação, cortar a comunicação naquele momento e como se fosse o preto velho, por exemplo, falar, Velânia, minha filha, você não pode tal coisa, você fez errado aqui, você machucou o coração do meu médium, do meu cavalo. Isso é totalmente antiético da parte do médium, tá? Se você já fez, se você faz, comece a mudar isso, porque as consequências não são boas. A consequência nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas e isso serve para resolver questões, né? Se você tem que resolver questões, é você com a outra pessoa. Não usa mediunidade para isso, ou não usa, pelo menos, o parecer mediúnico para isso. Se você tem que elogiar alguém do fundo do seu coração, não use as entidades para isso também. Elogie com o seu coração. Velânia, como tu é maravilhosa, porque eu acho mesmo a Velânia maravilhosa. Velânia, como tu é maravilhosa, eu gosto muito de ti e tudo mais. Eu, Luciano, tenho que falar isso. Eu tenho que vencer as minhas vergonhas e falar. Né? Ao invés de eu tô com o preto velho aqui, minha filha, vem cá, eu quero te dizer que tu é muito maravilhosa. Eu posso estar falando bobagem. De repente, vocês que estão aí todos me escutando, me vendo nesse momento, nunca passaram por isso, mas eu já vi acontecer demais. Até hoje, de vez em quando, eu ainda vejo. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado. Outro cuidado que nós temos que ter é que o processo mediúnico é para auxiliar o mundo, não é para sugar o mundo. Né? Eu escolhi um dia específico que é para caridade dentro da Umbanda. É na quinta-feira e na segunda-feira, 2 dias específicos. Escolhi esses dias para fazer caridade dentro da Umbanda. Fora desses dias e horários, eu tenho o valor que eu cobro para auxiliar as pessoas a fazer limpeza. Vocês estão aprendendo isso aqui. Auxiliar as pessoas nos cursos. Auxiliar as pessoas de diversas formas, muitas vezes usando a mediunidade. Mas eu preciso ter ética de manter o valor do meu tempo. A pessoa não está pagando pelo campo espiritual. A pessoa está pagando pelo meu tempo. Tá? E eu tenho que ter o cuidado de, quando estou nesse movimento de limpeza, de cobrar pelo meu tempo, de não fazer algo fora do que foi tratado. É antiético também. Por exemplo, eu vou te cobrar 350 para a gente fazer limpeza essa noite. Aí a gente fez limpeza, um monte de coisa. No outro dia a pessoa me chama de Lu, eu passei muito mal, eu não estou bem, eu não sei o quê. Nananana. Isso tudo está dentro da limpeza. Se a pessoa passou mal, ela ainda não está bem, a gente vai refazer isso, mas não vai cobrar de novo para isso. Tá? Então, deita lá de novo, bota a aguinha lá, que nós vamos fazer mais uma limpeza. Tá? Por quê? Porque a gente tem que deixar a pessoa bem. Outras coisas que eu já vi acontecer, isso eu nunca fiz, graças a Deus, eu já vi acontecer muito. No outro dia, olha, eu senti um peso, eu senti um homem me perseguindo. Pois é, esse homem te perseguindo não faz parte da limpeza, porque esse homem é uma coisa de muitas encarnações atrás. Tu vai ter que pagar mais 1.500 para a gente tirar esse homem que está tentando te prejudicar. Eu já vi acontecer demais isso aí. Eu já vi acontecer gente abrir o tarô, que é o que nós vamos aprender semana que vem, abrir o tarô por R$50, e lá no tarô, tem muita coisa pesada para ti. Nós vamos ter que fazer um trabalho aqui de 3.500 para resolver isso. Cuide para não fazer isso. Porque nós vamos fazer esse material, esse outro material. Eu vi acontecer demais isso e vejo ainda acontecer e recebo relatos disso acontecendo. Tá? Outras, a Tayane já caiu nessa. Outras coisas que eu já vi, deixa eu lembrar aqui. Eu tô com o preto velho aqui, com o Exu, com sei lá quem, e tô atendendo a Tayane, já que ela apareceu ali agora, deu ar da graça. Minha filha, tu tem alguma coisa que tá te perseguindo muito. Você fala amanhã com o meu médium, o meu cavalo,
porque ele vai fazer um trabalho de limpeza para ti, tá? Entidade não manda coisas para o cavalo. Entidade vai ali e resolve. Se a entidade identifica alguma coisa, ela vai e resolve. Ela não fica direcionando isso para outras coisas. Pode direcionar até para mais dias. Ó, venha mais quintas-feiras, venha mais segundas-feiras, porque o campo de limpeza precisa desse tempo. Ela pode direcionar para mais dias, mas não direcionar para você e levar dinheiro para o seu médium. Compreendeu? Desculpa se alguém está se chocando aí, se alguém já faz isso, por favor, pare. Entendido, meus amores? A vaidade dentro da mediunidade. E essa eu sou mestre em vaidade. A minha vaidade grita muitas vezes. Imagina a minha vaidade gritando quando eu comecei lá com 12 anos de idade. Eu comecei aos 7, mas aos 12 comecei a incorporar, né? A vaidade de uma criança, depois a vaidade de um adolescente, todos os níveis de vaidade eu fui conhecendo. Eu até me sinto vaidoso falando que eu conheço todas as vaidades. Por quê? Porque a vaidade tem isso, né? A vaidade tem uma valorização por trás, uma valorização oculta, alguma coisa assim. Percebem? Então, eu sou supersônico porque eu incorporo o Zé Pilintra, eu sou supersônico porque eu incorporo a Jurema, eu sou maravilhosa porque eu incorporo a Mãe Iemanjá, eu sou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você não é nada, você é um cavalo, uma cavala. Você é um médium, né? Você é um instrumento da espiritualidade para auxiliar as pessoas. É isso só que você é. E você escolheu ser isto. A Carol, eu fiz uma vez e fiquei tão mal depois que ficou nítido que eu interferi. Pois é, a gente interfere às vezes até sem perceber. Mas tem gente, Carol, que interfere percebendo. Tem gente que interfere... normalmente interfere, né? A gente já não é perfeito na mediunidade. Ninguém é. Nós estamos ali aprendendo. Às vezes a gente tem interferências de nós mesmos se metendo nos coisas. Imagina quando a gente quer interferir, de caso pensado, né? A Carol botou ali, até não foi no dinheiro, foi no salvacionismo. Eu posso te ajudar. Pois é, a gente às vezes sente que pode ajudar, mas as entidades que já estão ali já estão ajudando, né? A Carol deu o exemplo ali. Então, cabe a nós ir percebendo aonde que nós podemos estar resvalando, né? Dando um resbalo, dando uma caída fora do que é dentro dessa ética. Por que nós precisamos cuidar dessa ética? Porque a gente está se ligando à espiritualidade de luz. Quando nós estamos querendo fazer limpeza, quando nós estamos buscando ajustes de nós mesmos e das pessoas que nos procuram, nós estamos trabalhando para a luz, tá? A luz, ela não cria ocultos. Ela vem e traz o que precisa ser feito. E trabalhando para a luz também nos ampara na hora de nos defender. Quantas vezes eu já abri, até para gente que está aqui, eu já abri o campo para limpar, e tinha entidades trevosíssimas querendo me atacar, e eu fui muito protegido pela luz. Por quê? Porque eu mantenho a minha ética o máximo possível. E quando eu dou uma caída na ética que eu não percebi alguma coisa, eu disse, olha, aqui eu errei. E eu já peço para me limpar daquilo, para me organizar daquilo, para que eu tenha melhor percepção nos próximos trabalhos. Então, cabe a nós ir percebendo isso. Repetindo, eu não estou apontando para ninguém e não estou aqui para criticar vocês. Mas eu sei que todos os médiuns passam em algum momento por situações antiéticas, tá? Sem nem perceber, às vezes. Os que percebem, resolvam já de uma vez. Os que não percebem, comecem a ficar atentos para não cair mais nisso, para começar a organizar isso, tá? Eu já vi situações antiéticas e eu já fiz essa, me meter, e aí eu tomei uma lambada logo depois, de eu achar uma mulher muito incrível, bonita. Isso é quando eu era novo. O cara novo, ele quer comer até fechadura de porta, né? Se tem buraco, ele quer comer. Compreende o cara novo? E o cara novo com a mediunidade aberta, pegando todo o campo, meu Deus do céu. Então, eu me meti muitas vezes quando eu era novo. Ó, vocês têm uma ligação. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu caí nisso por
6 meses. Logo depois eu tomei uma lambada que nunca mais fiz. Mas você e o meu médio têm uma ligação de muitas vidas e vocês têm que estar juntos, vocês têm que se conhecer. Extremamente antiético isso. Como eu não tinha aulas na época, eu fui só fazendo que nem os outros médios da volta faziam na época. Era normal essa antiética na casa que eu frequentava no meu início, tá? Eu frequentei dos 7 aos 11, mais ou menos, a casa do meu padrasto, que me ensinou tudo muito organizadinho. E no fim ele se perdeu na ética também, lá no final das coisas. E dos 12 em diante eu fui em outra casa, a casa extremamente antiética. Não vou falar nome nem nada, porque eu não estou aqui acusando ninguém. Mas eu aprendi dessa forma, antiético. Dessa forma, manipulando as pessoas. Tá? Então, você sentiu alguma coisa porque viu aquela mulher ou aquele homem, pessoas incríveis, vocês têm uma ligação enorme. E até hoje eu vejo isso acontecer. De entidades, bem entre aspas, dizendo, vocês têm uma ligação profunda de várias vidas. Gente, não estou dizendo que possa não ter ou ter uma ligação profunda de várias vidas, mas não é uma entidade que precisa dizer isso, porque cada um de nós que precisa encontrar pessoas de outras vidas aqui nessa encarnação vai encontrar no momento certo e vai vivenciar o que tiver que vivenciar. Todas vocês que estão aí nesse momento me olhando têm ligação de outras vidas comigo e eu com vocês. Não é ligação amorosa diretamente, pode até ser. Mas todo mundo que passa um na vida do outro tem uma função de passar um na vida do outro. Compreende o que eu quero dizer? Sempre falo, você tem o hábito de ir na padaria sempre com o seu Joãozinho. O seu Joãozinho já passou em algum tempo na sua história. Só que hoje em dia, ele só ser seu padeiro já ajusta coisas entre vocês. Você ser parente de alguém já ajusta coisas entre vocês. O que a Ana Lúcia gritou viva? Me conta aí, Ana Lúcia. Só vocês passar na vida de alguém, só eu passar na vida de vocês, eu estar ensinando isso aqui agora, é eu ajustando alguma coisa sem nem saber. Então não tem que entidade nenhuma estar dizendo isso. Não precisa. Se precisar, a própria entidade vai vir com muita força dizendo isso. Mas é óbvio que todo mundo que passa uns na vida dos outros, tem ligação. Eu e a Ana Lúcia temos ligação. Eu e a Carol temos ligação. Eu e a Thay temos ligação. Todo mundo tem ligação comigo. E eu com vocês. E vocês com as famílias de vocês. E vocês com os amigos de vocês. E vocês com os conhecidos de vocês. Não há quem não tenha ligação de outras vidas que não passe um na vida do outro em algum âmbito. Expliquei isso direito ou alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Para nos auxiliar. Tá todo mundo bem aí? Eu só comecei a aula dando pauleira para tudo que é lado, né? Outro campo que a gente precisa ajustar dentro de nós para a gente não ser muito antiético. E esse é um dos mais difíceis que tem. Bem difíceis. Nós falarmos de luz dentro do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, dentro do nosso grupo, nós falarmos de luz, que a gente tem que tentar mudar, a gente tem que ser luz. Você não pode ser assim, você não pode ser assado. E lá na vida pessoal, ser um demônio. Tá? Não tratar bem a esposa, não tratar bem o esposo, não tratar bem os filhos, o tempo todo tá brigando com todo mundo, o tempo todo tá batendo, notícias até tem, tá batendo, né? Nas pessoas que dizem que você diz amar. Ou seja, lá dentro do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, não fale o que você não consegue. E se você falar alguma coisa que você não consegue, explique logo depois, você tem que perdoar. Eu não tenho facilidade de perdão, tá, meus amores? Tô falando sério agora, Luciano, não é um exemplo. Eu não tenho facilidade de perdão, eu tenho que fazer todo um processo para conseguir perdoar. Mas eu tenho que falar para as pessoas que elas precisam perdoar. Então, sempre que eu tô falando em palestra, por exemplo, gente, nós perdoarmos é importante. Logo depois eu sempre aviso, não é fácil, nem para mim, nem para ninguém. Mas é importante a gente fazer isso. Sempre traga
atenção se você cumpre aquilo ali. Se você não cumpre, logo depois que você trouxer o ensinamento, diga, eu estou aprendendo isso também. Eu também estou nesse caminho de aprendizado desse setor. Por quê? Porque aí você se coloca igual às pessoas, você não se coloca num pedestal, e não se colocando num pedestal, a vaidade não vai lhe pegar, porque a vaidade, quando pegar, é uma galerinha inteira que está tentando lhe ferrar. Todos os médiums estão sendo assediados o tempo todo. E se a gente facilitar, não tendo ética, não tendo amor real, não tendo mudança interna lá dentro do nosso núcleo familiar, ou pelo menos tentando, não vai ser fácil para o médium conduzir a vida se ele cria uma dualidade. Eu sou o Luciano bonzinho aqui e eu sou o Luciano demoninho ali. Nós temos bonzinhos e demoninhos aqui dentro, anjinhos e demônios dentro de nós. Mas nós precisamos sempre estar buscando a educação dos nossos demônios. Às vezes eu sou um demônio que você não tem ideia. Alguns aí já conhecem meus demônios. Que, pelo amor do céu, eu emburro de um jeito que dá vontade de matar. Eu de matar as pessoas querendo me matar. Mas hoje em dia eu já não coloco tudo para fora que eu penso. Eu já seguro. Né? Esse segurar faz parte da minha escolha de tentar me melhorar dentro das situações que ocorrem comigo. Então a gente tem que lembrar o seguinte: ninguém é santo, ninguém é anjo. Se está encarnado, ninguém é santinho. Tá? Mas precisamos lembrar que nós precisamos deixar claro para todos que nós estamos no mesmo patamar e estamos tentando melhorar também. Precisamos disso, isso é ético dentro do nosso trabalho mediúnico. Senão a gente se coloca como supersônicos. Eu sou o dirigente do Instituto Universalista Pai Benedito. Todo mundo está abaixo de mim. Né? Ninguém está abaixo de mim, está todo mundo na mesma linha. Só que cada um tem sua função. E tendo a sua função, eu tenho que cumprir a minha, você tem que cumprir a sua, e assim é. Qualquer centro espírita, qualquer centro de umbanda, é esse o caminho. Ninguém é melhor que ninguém. Lu, mas tem lugares que o pai de santo, a mãe de santo, o dirigente, sei lá como é que chama, se coloca melhor que todo mundo. Aí é problema deles que não tem a ética de saber que estamos todos no mesmo barco. Aí não é problema de liderança, problema de vaidade, problema de dificuldade em entender que somos todos irmãos de uma corrente ali, independente da sua função. Tá fazendo sentido o assunto que eu estou trazendo? Alguém fala algum comentário, pelo amor do céu, para me ajudar a falar? Antes de eu começar a ler as partes ali específicas do caminho antiético e ético. Enquanto eu tomo água, você vai pensando no que eu estou falando. Não é com crítica a ninguém, não é invadindo ninguém. Só preciso que você aprenda sobre isso para que a gente possa conduzir as limpezas de uma forma melhor. Porque o que vai acontecer? Se a gente for antiético o tempo todo, nós vamos cair mais para as trevas do que para a luz. Se nós estamos mais para as trevas do que para a luz, quando as trevas nos atacarem, elas vão conseguir muito bem. Elas vão conseguir nos atacar de uma forma até a prejudicar o nosso desencarne depois. Você ia desencarnar de um formato e você está tão envolvido nas trevas que vai desencarnar de outro. Tá? E quando desencarnar, vai ter cobradores para tudo que é lado. Cobradores, não é a luz que vai lhe cobrar, é a treva. Porque você se colocou na treva sendo antiético, conscientemente antiético. Precisamos prestar atenção sempre nisso. Tá? E cuidar que a mediunidade não é um fardo terrível. É só saber conduzir. É só saber entender que precisamos ter meditação, oração, mudança interna, reforma íntima. Se não fizermos reforma íntima, pelo menos tentar alguns setores nossos, vai ser mais difícil de conduzir a vida, né? Precisamos disso. Entendido? Você está trabalhando para a luz, então seja condizente com a luz. Luz em termos de lucidez, luz em termos de entidades que estão nos auxiliando a desenvolver, a crescer e auxiliando os outros. E você sendo instrumento dessas entidades. Ok? Ninguém tem comentário, só o César disse sim.
Deixa eu achar o que eu ia ler para vocês. Vou ler agora. Eu gosto de ler às vezes. Cadê o troço? Tá aqui. 10 perigos da mediunidade sem ética. Posso ler? Manipulação emocional, número 1. O que é manipulação emocional? É quando o médium começa a influenciar decisões das pessoas, criando dependência e tirando o livre-arbítrio. Ou seja, eu sou médium, então eu estou aqui incorporado dizendo para você que você não pode fazer assim, nem assado, você deve fazer daquele jeito, de outro jeito, não sei. Sem dar liberdade, dar livre-arbítrio para as pessoas, cria uma dependência. E muita gente que vai buscar a comunicação de uma entidade se coloca em dependência emocional. É manipulável. Eu preciso que o preto velho me diga, eu preciso que o Exu me diga não sei o quê, eu preciso que não sei quem me diga não sei o quê. As pessoas se colocam assim. Então, você tem que ter a ética de ensinar essas pessoas a não buscarem dessa forma, a elas irem decidindo por si. Tá? Vaidade espiritual. A pessoa se coloca como escolhida, superior ou canal exclusivo, alimentando o ego em vez de serviço, ao invés de servir. Tá? Eu sou um escolhido da luz, eu sou um canal superior, sou melhor que todo mundo, e essa vaidade vai pegando você, vai pegando. E você cada vez mais vai acreditando. Eu tenho um amigo que eu chamo de amigo, mas hoje ele é meu inimigo, ele se colocou assim, que ele foi entrando tanto dentro da vaidade que hoje qualquer palavra dele está conduzida dentro da vaidade. A vaidade está falando por ele. Terrível, terrível. Quando é que ele vai sair disso? Não sei, porque ninguém tira. Quem entra na vaidade totalmente, só para tirar, é você querendo sair ou um talagaço muito grande para acontecer. Tá bom? Número 3. Interferência indevida na vida alheia. Dar orientações sobre relacionamentos, dinheiro ou decisões importantes sem responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual é saber responder com habilidade. Responsabilidade espiritual é realmente perceber se isso está vindo do espiritual ou é uma opinião sua. Eu estou pensando em fechar e fazer não sei o quê. Busca o espiritual. Ao invés de dar a opinião do que você acha. Esse produto é muito difícil de vender. Isso aí é na sua cabeça que é difícil de vender. Essa pessoa não é boa para você. Isso é na sua cabeça que não é boa para você. Você não sabe o que tem por trás espiritualmente de tudo. Então, a espiritualidade é que tem que responder. E se não vier a resposta, não tem resposta. É só dizer, continue orando, continue buscando. Entendido? Abertura para energias densas, número 4. Sem ética, falta proteção e discernimento. E isso abre espaço para obsessões espirituais. Falei isso antes. Se você não tem ética, você perde proteção. E aí você fica obsediado em vários setores do seu campo emocional e mental. Tá? 5. Mistificação e invenção. Vocês estão gostando do assunto aí? Tá bom para vocês que não falam comigo? Estou me sentindo abandonado aqui. Mistificação e invenção. Quando não há conexão real, alguns começam a inventar mensagens enganando conscientemente ou não. Conscientemente eu vou fingir que estou incorporado para enganar o César ali agora, né? Inconscientemente é quando a gente fica se cobrando que sempre tem que trazer uma mensagem para as pessoas que nos vão atender. Às vezes não vem mensagem. Às vezes é você que tem que dar a sua mensagem, que é, gente, calma, agora é momento de orar, momento de esperar o tempo passar. Quando não vem mensagem nenhuma, eu digo isso. Momento de orar, porque orar não prejudica ninguém, né? Esperar o tempo passar para ver se em uma outra sessão, em um outro momento, vem orientação. Mas nós precisamos cuidar dentro de nós essa necessidade de sempre dizer alguma coisa. Eu, muitas vezes, não vem e eu digo, mas eu não digo coisas profundíssimas. Eu digo hora de orar. Você já está recebendo passe, porque é o que está acontecendo. Está recebendo passe, oração, e vamos aguardar o tempo passar, né? Dependência dos consulentes, número 6.
as pessoas passam a não decidir nada sem consultar o médium. Isso é perigoso e antiético. As pessoas passam a não decidir nada sem consultar o médium. As decisões ficam todas em cima do médium. É antiético isso. Em algum momento isso vai sobrecarregar. E em muitos momentos esse médium vai ser atacado e não vai ter defesa. Não é que a luz diga, não vamos defender ele porque ele está sendo antiético. Não é isso. Só que a luz, para nos defender, a gente tem que estar numa certa vibração. E se a gente for antiético, a gente vai baixando a vibração. E aí, quando a luz vai para defender, não consegue, porque nós se colocamos dentro da casa da treva. Expliquei isso? Está sendo apavorante ou não? Está gostoso ou está ruim? Número 7, uso da mediunidade para ganho egoísta. Cobrança abusiva, que eu falei antes, exploração financeira ou uso do dom apenas para benefício próprio, seja lá qual for o benefício. Não precisamos falar disso de novo, né? Número 8, falta de preparo emocional e psicológico. O médium despreparado pode se confundir, absorver dores e até adoecer energicamente. Então nós precisamos cuidar isso profundamente, tá? Tem que ir se preparando sempre. Não é só chegar e eu já sou médium. Se preparando, estudando como vocês estão fazendo, meditação frequente, tá? Antes de qualquer conexão, para um pouquinho. Quando vocês forem jogar o tarô, por exemplo, prestar atenção em você primeiro, não é só jogar o tarô e sair lendo, ok? 9, quebra de confidencialidade, quase que eu li errado, quebra de confidencialidade, expor relatos, situações ou dores de quem buscou ajuda, é uma falha ética grave. Essa, para mim, é uma das mais graves que tem. Alguém lhe procurou, trouxe as suas dores, as suas dificuldades, e depois você ir lá e contar para as outras pessoas. Ou para alguém mesmo que seja em segredo. Vou te contar um segredo ali da Thay, que veio aqui me procurar, ô Letícia. A Thay fez isso, aquilo, não sei o que, aconteceu isso. E vai lá e conta para Letícia. A Letícia depois vai contar para alguém. Não tem? É confidencial tudo que é tratado dentro de um atendimento mediúnico, tá? É gravíssimo. 10, karma espiritual. Toda a ação sem ética gera consequência e na mediunidade isso se intensifica. Vocês acham que vocês são médiums por ser luz. Vocês acham que vocês são médiums porque são especiais. E, na verdade, nós somos médiums, né? Porque a gente já fez muita bobagem com a espiritualidade lá atrás. E agora a gente ganhou de novo a oportunidade de ser médium para não fazer tanta bobagem. A gente solicitou muito vir como médium, ter uma vida normal lá fora e também vir como médium. Então faça o melhor que você puder para você cumprir essa meta, essa missão dessa vez, de uma outra forma, e não mais dentro da treva, não mais dentro desse caminho antiético, tá? Todos nós temos isso. Então preste atenção. Eu tô brabo com a Letícia e ela vem falar com a minha preta velha. Eu, como sou consciente, me meto. Não pode. A preta velha está trazendo carinho para a Letícia, está trazendo amor para a Letícia. Não interessa a briga que você tem com a Letícia. Deixa a preta velha, o caboclo, sei lá mais quem, trazer o que a Letícia precisa e não o que você acha que ela precisa. É um exemplo. Eu cuido muito isso, porque como eu me debato muitas vezes no mundo lá fora, eu cuido e eu fui treinado. Graças a Deus, fui treinado. E o treino não foi tão bom, porque eu ainda me debato às vezes. Eu fui treinado de vários formatos para as coisas acontecerem terríveis lá fora e eu ter que atender as pessoas dentro do centro espírita depois. Uma vez, uma namorada minha disse, eu não vou mais namorar contigo. Foi um namoro de 6 meses. Eu não vou mais namorar contigo porque agora eu percebi, depois que a gente ficou junto, eu e tu, que eu sou apaixonada pelo meu ex. Desgraçada. Quero dar na cara, vadia. Eu falava assim. Vai, volta pro teu ex, então, tudo certo. E aí me aparece, umas 2 semanas depois, ela e o ex lá no centro espírita que eu atendia. Por quê? Porque ele estava com uma carga espiritual terrível em cima dele e estava prejudicando ele em tudo. E alguma entidade indicou ele para a apometria. Quem era o chefe da apometria naquele dia? Não é chefe, o dirigente da apometria naquele dia? Eu tive que fazer a apometria dele.
E naquele momento eu senti todas as entidades de luz que eu pude sentir naquele momento me ajudando a calma, deixa tudo para lá e faz o teu trabalho. E foram me auxiliando o tempo todo. E eu fui aprendendo a conduzir dessa forma. Às vezes ainda dou uma caidinha, mas é mais raro hoje em dia eu dar essa caidinha. E outras coisas que foram acontecendo muito parecidas, né? Muito parecidas. De um vizinho me xingar e tudo que é coisa, e depois ele aparecer lá no centro espírita com problemas sérios e eu ter que ajudar. Então, nós precisamos lembrar disso, nós se posicionarmos de uma forma a ser instrumentos e não colocar as nossas vontades, desejos e opiniões tudo em cima da mediunidade. Tá bom, meus amores? Esse é o assunto de hoje, porque semana que vem a gente já começa com os tarôs. Gostaram do assunto de hoje? Machucou alguém? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Alguém caiu? Eu gostaria agora de comentários de como é que você sentiu essa aula, para a gente, dentro dos seus comentários, trazer qualquer outra também dissertação. Foi boa a aula? Foi ruim? Perceberam alguma coisa? A Carol botou ali. Já passei por esses testes de atender quem eu queria matar. Ou das pessoas só trazerem a história que eu estava sofrendo. Acontece. Treino, tudo é treino. Tudo é treino. Firma o cavalo e vai. Mas alguém tem algum comentário aí para enriquecer a nossa aula? Eu preciso que vocês me ajudem a enriquecer essa aula. Ana Lúcia botou muito bom. Ana Lúcia, que tem ligações kármicas comigo, Ana Lúcia. O Paulo ali, Pinato. Boa, boa. E aí, Paulo, não deu oi antes? Não deu oi antes. Saudade do Paulo. Ok. Gente, vamos lembrar o seguinte... Não, deixa o pessoal falar. Muito boa, a Sabina botou ali. Muito bom, tá. Aula ótima, muito bom, a Thay falou. Gente, vamos lembrar o seguinte, tá todo mundo em evolução. E não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem ninguém melhor que ninguém. Lembre-se sempre disso. O seu mentor pode ser o supersônico top não sei o quê. Você não é melhor que ninguém. O seu mentor tem as qualidades dele, você não tem. Você é instrumento. Tá? Eu posso pegar uma enxada e capinar um pátio. E outra pessoa pegar a mesma enxada e capinar muito melhor que eu. Não pode ser assim? Vocês já não viram assim? Você é só a enxada. Quem pega a enxada para capinar vai fazer um trabalho bom ou não tão bom com você. Mas você é só a enxada. E nós precisamos lembrar disso. Nós somos só instrumentos da luz. Para resumir a nossa aula de hoje, nós somos só instrumentos da luz. Nós não somos melhor que ninguém. Ah, mas eu tenho uma conexão com Jesus Cristo. Jesus Cristo só está lhe usando de enxada nesse momento. Porque você se colocou à disposição de ser enxada para acertar as bobagens, tudo que você fez lá atrás. E os vaidosos que estão aí no meio, não sei se estão, tomara que não, e os vaidosos que estão aí no meio vão dizer, é isso mesmo, Lu, mas eu sou bem escolhido, eu sou uma escolhida. Eu sou. Acontece demais. Da gente cair lá no achar que é grande coisa. E a gente é só um instrumento. Vamos lembrar disso, por favor. Tá? Às vezes eu vou pedir apoio para alguns médiuns lá no nosso centro, às vezes já pedi apoio em outros lugares. Apoio de um sopro de rapé, apoio de receber um passe, apoio de receber uma orientação, tá? Mas não é porque a pessoa é melhor que eu. A pessoa que está me atendendo não é melhor que eu. Ela é igual a mim. Eu estou confiando na espiritualidade que está cuidando de todo mundo. Então não é porque eu não tenho a capacidade de me limpar, é porque eu sou igual a você. E sendo igual a você, eu também dobro o joelho para receber atendimento. Só isso. Mas eu sei da minha capacidade. Né? A Carol botou ali, acredito que o mais emocionante desses testes é que quando termina a sessão, tu descobre que todo o trabalho serviu para te curar das próprias feridas. Tudo era cura para nós mesmos. A Carol nos ensinou ali agora. Trabalhando e servindo é que os consulentes se tornam um instrumento de nossa cura, exatamente. E às vezes precisamos ser humildes para reconhecer. Às vezes não, a gente tem que ser sempre humilde para reconhecer, a gente só não consegue, às vezes, ser humilde para reconhecer.
Mas todo consulente que passa na nossa frente é instrumento para a gente melhorar nós. Eles melhoram, mas a gente é instrumento para eles melhorar e eles são instrumentos para a gente melhorar. Muito bom lembrado pela Carol. Tá bom, meus amores? Então, semana que vem a gente se vê de novo. Espero que tenha gostado dessa aula. E esse link dessa aula você pode espalhar para quantas pessoas você quiser. Tá? A Elaine botou ali, quando você acha que não é grande coisa e as pessoas ficam te falando ao contrário, como melhorar? Aí faz parte da nossa insegurança, tá, Elaine? Tem que trabalhar as nossas inseguranças, é o nosso interior ainda. É a gente se colocando abaixo de todo mundo, porque a gente está... Quando a gente se coloca abaixo de todo mundo, a gente está fazendo uma comparação com alguém. Tira a comparação. Só seja você. Só seja do seu jeito. Tira a comparação. Ah, porque a Carol é uma grande média, a Letícia não sei o que, a Alessandra, a Sabina, o César são grandes médios e eu queria... Para de se comparar a todo mundo e seja só você do jeito que dá. Isso é que importa. Para de se comparar aos dirigentes, para de se comparar a gente que tem mais tempo que você, que é isso que importa. Boa pergunta da Elaine, porque às vezes a gente quer se rebaixar. E não é melhor, não é se rebaixar e nem ser maior que ninguém, nem menor, nem maior. É você ser só o que você é e fazer com humildade o que você pode. Pronto. Tá bom, meus amores? O que eu estava falando? Você pode pegar esse link dessa aula e passar para quem você quiser. Essa aula é aberta, tá? Ela não é fechada. Pode passar para quem você quiser, para as pessoas que precisam ouvir muito sobre ética na mediunidade. Ok? Então tem gente que tem centro espírita aí, a Velânia, a Salete, querem mandar lá pro pessoal do centro espírita, mano, vão me odiar alguns, mas não tem problema, assim como no meu centro espírita vão me odiar também. Botei lá no nosso grupo. E tudo certo. O importante é a gente falar isso pro mundo. Tá bom, meus amores? Beijos a todos e a gente se fala em breve. Até semana que vem.